O Ronaldo Costa Filho, embaixador do Brasil na ONU, falou, vocês acompanharam aí, sobre o posicionamento do nosso país até aqui em relação à guerra na Ucrânia. A gente vai aproveitar essa fala do Brasil na ONU para iniciar aqui uma entrevista importante sobre esse assunto. O Lorival Santana está comigo também. A gente vai falar sobre a Assembleia Geral da ONU, para você que liga agora na CNN, que faz neste momento uma sessão extraordinária. Ainda não terminou, para tratar da invasão russa à Ucrânia. Quem vai conversar com a gente já aparece em tela é o professor de Direito Internacional Lucas Carlos Lima, da Universidade Federal de Minas Gerais. Lorival Santana segue com a gente. Professor, boa tarde. Obrigada por estar com a gente no Visão CNN. Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos da CNN. Boa tarde, Lorival. Para mim é um prazer estar aqui hoje. Eu e Lorival Santana já trocávamos as nossas impressões aqui pelo WhatsApp, enquanto o embaixador do Brasil falava, mas eu também quero ouvi-lo como especialista. Pelo que eu entendo aqui no meu lugar de leiga, o embaixador não saiu muito dos discursos que ele vinha fazendo, embora tenha trazido pontos muito importantes sobre o posicionamento do nosso país em relação à guerra à Ucrânia. O que o senhor destaca? Eu destacaria, eu acho que a análise que vocês fazem faz todo sentido. O Brasil, ele não assume uma postura agressiva na condenação à Rússia, ele procura esse espaço de meio termo, reforça os princípios da ordem internacional, mas reforça também a importância, ao invocar a resolução Uniting for Peace, ele está invocando também que o papel da Assembleia Geral é chamado a desempenhar com o bloqueamento, com o congelamento do Conselho de Segurança. Essa resolução, que a cobertura da CNN deixou bastante claro, é raramente invocada e, no caso específico, essa invocação do direito por parte do Brasil, ela é muito significativa. Apesar de não haver uma condenação como outros estados ou outras organizações, se nós pensarmos na Declaração do México, no Conselho de Segurança ou da União Europeia, hoje na Assembleia, a posição do Brasil reforça esses pontos. Lorival. Eu fiquei bastante surpreso com essa referência que ele fez à Convenção sobre o genocídio, né? E fui, nesses poucos minutos, estudei um pouco o que diz a Convenção, e é exatamente porque cabe à Assembleia Geral da ONU convocar um painel para investigar uma acusação de genocídio. E quem faz essa acusação? A Rússia. A Rússia há anos e agora intensificou essa acusação de que a Ucrânia estava cometendo um genocídio contra russos étnicos e contra cidadãos russos, já que o Putin distribuiu passaportes para esses separatistas no Donbass e, por sinal, o embaixador russo fez referência a isso no discurso dele. Seria uma forma de esclarecer essa questão? Bom, tem um país membro dizendo que um outro país membro está fazendo um genocídio, então vamos investigar. O que o senhor acha? Obrigado, Lorival. Essa é uma excelente questão, porque toca num processo que a Ucrânia, na semana passada, moveu na Corte Internacional de Justiça, o órgão judiciário da ONU, envolvendo essa questão do genocídio. Porque, basicamente, a gente tem uma guerra política, nós temos aquilo que está ocorrendo lá no campo, mas nós temos uma guerra de discursos políticos e uma guerra de discursos jurídicos. A Rússia precisa e faz o tempo todo. Hoje nós vimos na declaração do embaixador russo, há uma tentativa de legitimar juridicamente os atos da Rússia na Ucrânia. Uma dessas tentativas é dizer, há lá um genocídio. Diversos são os argumentos russos, a gente pode analisá-los em outro momento, mas uma das justificativas há um genocídio ocorrendo. E o que a Ucrânia quer fazer de maneira inovadora nesse processo perante a Corte Internacional de Justiça é dizer, ok, vamos entender o que significa genocídio, nesse caso aqui, ver mesmo se ele está ocorrendo. A Convenção de Genocídio tem esse painel, mas a gente pode ver que a Ucrânia está utilizando todas as frentes possíveis do ponto de vista jurídico. A Corte Penal Internacional está sendo pressionada, a Corte Internacional de Justiça, a própria Assembleia. Então nós vemos aí essa competição também no mundo jurídico, e essa resolução de hoje é exatamente importante porque a gente vai ter pela primeira vez a ONU se pronunciando num órgão colegiado, aquilo que com o veto da Rússia não ocorreu
na sexta-feira, na tentativa de adotar uma resolução do Conselho de Segurança. A Rússia tentou trazer o assunto, bloquear, trazer o assunto para a Assembleia Geral, mas ainda assim, por ser uma questão procedimental, passou, e a resolução de hoje ela é importante também por isso, nesse competir de discursos jurídicos. Do que eu vi da minuta da resolução, é uma minuta que adota um linguajar bastante condenatório dos atos da Rússia. Vamos ver se vai passar ou não e com quanto, quem vai passar, quem vai votar, quais serão as abstenções. A maioria dos discursos indicam uma posição de apoio à Ucrânia, né, e uma condenação aos ataques feitos pela Rússia. Agora, ainda que essa resolução não seja aprovada, a simples tentativa de pressão sobre a Rússia já pode gerar um efeito prático num futuro próximo, né, num curto prazo? Eu acredito que sim, Tainá. Eu acredito que sim, pelo simples fato, é uma resolução não obrigatória. Nós sabemos que só em condições muito especiais a Assembleia Geral pode adotar resoluções vinculantes, mas no caso específico, dependendo do texto que for aceito ou aquilo que os estados estão repetindo e afirmando, o próprio Brasil, nós tivemos aqui estados importantes colocando as suas posições e dizendo qual regra foi violada. O Lorival há pouco falou sobre as munições cluster. Os estados estão todos colocando num específico fórum, um fórum adequado para esse debate, as suas posições. Isso é muito importante. E a Rússia, do que o embaixador se posicionou, continua reafirmando a posição já do Conselho de Segurança. Não trouxe novas respostas ainda a essa série de outros argumentos jurídicos que os estados estão avançando em Nova York. A Assembleia Geral da ONU, historicamente, aprova resoluções que não são cumpridas, como aquelas de 1967 e 1973. Eu até sabia os números, acho que é 262 e 336, uma coisa assim. Passei anos repetindo esses números, até que eu resolvi esquecer os números. Mas para Israel se retirar dos territórios ocupados, né, em 67 e em 73. Mas o peso político de uma sessão como essa, que deve se arrastar por 2 dias, pode ser colossal, né, professor? Concordo plenamente. Nós tivemos em 97 algo similar também envolvendo Israel e ao final da Assembleia Geral pediu-se um parecer consultivo à Corte Internacional de Justiça, que entendeu que a ocupação dos territórios palestinos era, na verdade, um ato ilícito internacional. Ou seja, um argumento a mais, muito forte, porque não é somente um Estado ou uma organização da qual a Rússia não faz parte, ou considera a sua rival, como é o caso da OTAN. É um órgão dizendo qual é o Estado do Direito, é o órgão dizendo o que a comunidade internacional considera. Eu acho que politicamente é colossal, para utilizar suas palavras, Lorival, mas juridicamente tem um impacto muito forte também, e a comunidade jurídica está de olho nesses processos, né, nas duas cortes da Haia, a Corte Penal Internacional e o processo movido pela Ucrânia. Professor Lorival, vamos segurar um pouquinho, fiquem aí, a gente não terminou ainda, temos muito o que tratar nessa entrevista, mas a gente traz agora, para você que acompanha a CNN, o Visão CNN ligou agora aqui no Visão CNN, são 2h56, nós estamos acompanhando em tempo real os discursos na Assembleia Geral da ONU, que fez agora uma reunião de emergência para tratar da invasão russa à Ucrânia. Temos em loco a nossa repórter em Nova York, a Heloísa Vilela, acompanhando tudo de perto. Heloísa, vai contar para a gente suas impressões aí no local onde acontece essa reunião da ONU hoje. Bem-vinda ao Visão CNN. Boa tarde, Tainá. Olha, eu acho que foi muito bem destacado pelo nosso convidado, o professor, e pelo Lorival, o discurso do Brasil. O Brasil fez um alerta também ao mundo, dizendo que é preciso parar com isso o quanto antes, porque o que está acontecendo na Ucrânia hoje pode não ficar só
na Ucrânia. E a gente vai prestar muita atenção também em alguns discursos que ainda vêm por aí, como, por exemplo, da Índia, do Paquistão. São dois países. A Índia não se absteve na votação da sexta-feira do Conselho de Segurança e tem tomado muito cuidado nos discursos que faz para não alijar demais os seus negócios com a Rússia, né? A gente também tem um discurso importante de Israel, que é um país que tem tentado manter uma certa neutralidade, porque se pretende também possível mediador desse conflito. Mas eu acho que não existe a menor dúvida, faltam muitos discursos ainda, essa sessão continua, vai até provavelmente o fim do dia de amanhã, mas não existe, acho que, dúvida na cabeça de ninguém a respeito do resultado. Será uma condenação majoritária, mas com grande margem de vantagem, dizendo à Rússia que não se justifica essa guerra. O governo brasileiro fez um discurso onde até fez algumas críticas, mencionou os acordos de Minsk rapidamente, fazendo uma suave crítica ao fato de o acordo não ter sido implementado, que pode ser lido como uma crítica à Ucrânia, mas concluiu que não existe justificativa para essa agressão militar. E na Casa Branca hoje, a porta-voz Jen Psaki disse que é preciso baixar o tom, a retórica, deixando claro que a situação é muito perigosa, que a Rússia, segundo a Casa Branca, cria novos fatos para se dizer agredida e para justificar outras agressões. A Casa Branca ficou muito preocupada com o que aconteceu no fim de semana, quando a Rússia disse ter colocado em prontidão as armas nucleares. Então isso tudo criou um clima de que o mundo precisa se mobilizar para evitar o pior. Eu volto com vocês. Heloísa Vilela, seja sempre bem-vinda, pode voltar a qualquer momento com novas informações. A gente vai seguir daqui analisando o que você trouxe também com o nosso professor convidado, ele que é especialista em Direito Internacional. Lorival Santana também está posicionado para fazer os comentários sobre essa reunião extraordinária na ONU. Quero, professor, chamar a atenção da expectativa para o discurso de um país em específico, que é a Alemanha, que recentemente também mudou de posição, vinha se mantendo resistente às sanções à Rússia, claro, por uma certa dependência do gás russo, mas decidiu agora investir no apoio à Ucrânia, inclusive com as sanções econômicas. O que esperar do discurso do embaixador da Alemanha na ONU? Boa tarde mais uma vez, Tainá. A Alemanha mudou a sua posição porque essa foi a escalada do conflito, não permitia mais um tom de neutralidade. Ou não era nem neutralidade aquilo que a Alemanha estava fazendo, mas uma tentativa de moderação. O conflito europeu, com o número de refugiados que já bate a porta na Europa, não permite que, nesse momento, razões, qualquer que sejam econômicas, não mantenha a posição europeia unida. Então, nesse sentido, o discurso francês foi muito rápido, muito consistente e anunciou a importância da resolução do Conselho que se reúne hoje à noite para falar sobre ajuda humanitária. A França está particularmente engajada nesse debate e, então, eu não esperaria uma grande divergência no discurso do Olaf Scholz da Alemanha. O que eu noto muito dentro dos meus colegas alemães professores de direito internacional, é que as sociedades científicas estão condenando muito os atos da Rússia, classificando-os dentro da categoria de direito internacional como atos de agressão, como nenhum dos argumentos que a Rússia avançou é um argumento legítimo para o uso da força. Eu acho que esse debate interno é algo que acaba também realizando pressões. Esse debate científico interno, do ponto de vista jurídico, faz com que a posição da Alemanha também vá no mesmo sentido que foram os países nórdicos, no mesmo sentido que foi a União Europeia, ou então a França, um pouco mais cedo. E a interpretação das leis, ela evolui, né, professor? O direito evolui junto com os valores da sociedade. E eu acho que essa é a primeira guerra sob o ESG, né, a governança ambiental e social, que está levando empresas e governos a serem menos complacentes, né?
Concordo exatamente isso. Os debates ainda não chegaram, mas logo estaremos falando dos impactos desse conflito no meio ambiente, os impactos desse conflito numa situação de energia nuclear, que é a situação de Chernobyl. Tudo isso virá à tona mais cedo ou mais tarde, mas nesse momento o foco do discurso está sendo conseguir um cessar-fogo, que falhou no primeiro round de reuniões que acabamos de ter nesse momento. E é sempre interessante notar que a Rússia, sempre que há um grande movimento na comunidade internacional, há algum outro movimento por parte da Rússia, talvez para diversificar atenções, mas isso faz com que nós não saibamos exatamente onde olhar nesse momento do mundo. Mas muito em breve essas questões ambientais vão surgir. Eu concordo com a sua leitura, Lorival. Professor Lucas Carlos Lima, nos ajudando a entender a guerra na Ucrânia sob o ponto de vista do direito internacional. O senhor, por favor, permaneça com a gente. Lorival também.